Pô, Chico, tu é um cara que, cara, bom, conseguiu furar a bolha aí, tá em São Paulo tanto tempo já. E como é que foi essa parada, tipo, de tu se assumir teu clube, né? Porque antes tu era isento, até aqui, acho que aqui no Rio Grande do Sul tu era isento até, tu Total, assumiu até total. em São Paulo. Como é que foi tu resolveu assumir, por que tu resolveu assumir gremista? Tchê, ficou mais fácil, né? Quando eu vim pra cá. Uhum, Hoje, uhum, hoje, hoje é muito mais tranquilo, muito mais permitido, muito mais aceitável, né? Você uhum, se identificar aí em Porto Alegre, né? Seja de um lado ou de outro, tem várias mídias identificadas, né? Vocês são prova disso. Dando uma de velho aqui, né? Na minha época não era assim, porque a gente tinha só os veículos tradicionais para trabalhar, né? Então, não existia muito essa parada, né? Eu acho que bom, Paulo Santana talvez tenha sido o um dos precursor pioneiros. nisso, né? O gênio que era, inclusive ele furou bem a bolha, né? Usando essa expressão no Rio Grande do Sul, porque tinha a coluna dele era a mais lida do Rio Grande do Sul na Zero Hora e ele falava de tudo e também da Uhum. paixão dele pelo Grêmio, né? Nunca deixou de exibir a paixão dele pelo Grêmio, mas era um jornalista completo. E aí depois, mais recentemente, né, a gente teve o Baldasso, Farid, Bagé, e Uhum. toda essa galera aí, né, que foi se identificando e criando seus canais e tudo mais. Na época em que eu trabalhava aí, e tinha mais, né? Eu era comentarista de arbitragem, então É, imagina. isso. Mas eu confesso para vocês, cara, que durante o Uhum. tempo que eu passei aí trabalhando, olha, foi assim de 2001, quando eu começo lá na rádio RGS, lá da LBV, até 2016, que é quando eu venho para São Paulo, então são 15 anos, justamente os 15 anos de Uhum. jejum do Grêmio, né? Olha que coisa. Uhum. Uhum. Eu passei. É, eu não vou te dizer que eu não torcia, cara, mas era uma parada que estava bastante em segundo plano para mim. Trabalho. Porque, Uhum. tu tá buscando teu Uhum. espaço profissional, Uhum. tu é meio que, entre aspas, contaminado pelo ambiente, o ambiente não favorece, né, que tu tenha uma torcida. Às vezes na redação, a galera sabe, né, o fulano torce pra lá, pra cá, rola uma cornetinha e outra, mas é muito velado, cara. Mesmo no Uhum. bastidor, não era uma coisa muito aceitável, assim, né? Eu trabalhei Uhum. com mestres da comunicação, né, na Band, na Gaúcha. Então a gente não era muito Uhum. permitido isso. E, cara, o foco ali era fazer o trabalho de forma isenta mesmo, né? E eu, assim, cara, eu acompanhei muitos títulos do Inter, cara, porque eu peguei uma época de ouro do Inter, sendo Ah, repórter, sendo é. comentarista de arbitragem, eu acompanhei em loco muitas conquistas do Inter. E assim, cara, não tava no meu. Meu pai até brigava comigo, assim, né? Porra, tu não torce mais, né? Porque às vezes eu fazia algum comentário com ele, né? Do Inter, do Grêmio e tal. Teu pai gremista, teu pai Meu pai é gremista. gremistão, Ah, gremistão e tá. renatista. Gremistão e renatista. Ah, Dos Então eu nossos. sempre. Eu criança, cara, criança e adolescente, torci muito, pra caralho. Quando eu viro jornalista, meio que vira uma chavinha do tipo assim, cara, eu não posso mais. Meio uhum. que meio que me podei nesse sentido, né, cara? Agora não dá, eu vou ter que frequentar o Beira Rio, vou ter que frequentar o Olímpico, né, Uhum. depois a Arena, e, cara, essa parte não me pertence mais, eu botei isso na minha cabeça. Uhum. O que acontece? Acontece quando eu venho para São Paulo, é, cara, todo jogo da dupla Grenal eu tava trabalhando, estando aí em Porto Alegre. Eu tava trabalhando. Então, assim, todo jogo do Grêmio, eu comentava arbitragem nos dois jogos, eu apresentava pré-jogo, apresentava pós-jogo, eu tava trabalhando. Então, assim, tinha jogo da Uhum. dupla Grenal, eu tava trabalhando. Quando eu venho para São Paulo, eu começo a cobrir os times de São Paulo. E Uhum. aí, de vez em quando, eu tava sentado na sala de casa, assim, zapeando, e tava passando o Grêmio. E aí eu Uhum. comecei a assistir o Grêmio. Aí eu comecei a trabalhar em outros jogos e nos jogos do Grêmio eu nunca estava trabalhando. Então eu parava Sim. para ver o jogo do Grêmio. E aí tem uma Uhum. parada de estar longe da família, então isso me conectava com meu pai, né? Do tipo, e aí o Grêmio tá jogando, tal, não sei o quê. Eu comecei a reassistir os jogos do Grêmio e aí eu comecei a desfrutar mais daquilo, tá? Porque eu não precisava Saquei. mais ser isento na medida em que Uhum. eu tinha que cobrir aqui, né? O que estava acontecendo aqui em Uhum. São Paulo. Sim. E aí também tem a parada do jogo aberto, né? Que É. a Renata é uma colorada identificada desde sempre e Uhum. Uhum. ela ficava me provocando e eu no Uhum. início meio que porque Uhum. eu entrei no programa de Porto Alegre meio que defendendo os dois, assim, como o Uhum. Everton em Minas.
Quando eu venho para São Paulo, o Denilson meio que fazia esse embate com ela, né, defendendo o Grêmio, mas ele não era gremista, né? Sim. E aí, cara, isso foi aflorando do tipo assim, pô, ela começava a me provocar, o Inter começava, sabe? E eu falava, caramba, pô, eu não posso deixar ela nadar de braçada aqui, né? Ela já é apresentadora do programa, né? Já é identificada. E o Grêmio em segundo plano, como é que é essa história? E aí, cara, deu uma curiosidade, uma coincidência histórica, né? Porque eu chego aqui em 2016. Caramba. Bem no ano. Um ano ótimo. Um ano ótimo. Ele é rebaixado, o Grêmio ganha a Copa do Brasil e a partir daí tudo muda, né? Então, assim, não teve como, cara, não teve como. Eu nem falava no início, mas as minhas atitudes, o meu sentimento, ele foi aflorando de novo. E aí essa chave virou de novo e aí voltei a torcer de uma forma e me resgatou, cara, porque é bom torcer, né? Puta que pariu. A gente sofre, mas é bom. A gente sofre, mas é bom. Ô, Chico, e quando tu tava ali na RBS, que tu fazia os comentários de arbitragem, o pessoal não pegava, assim, muito no teu pé, que, tu tá falando isso porque tu é gremista, ou tu tá falando isso porque tu é colorado. Não, era meio complicado fazer essa parte. Eu tinha um apelido Chico Colorado. Barbaridade. Era o apelido do Francisco Silva Neto, que era árbitro também. Que os dirigentes chamavam ele de Chico Colorado. Da comunicação, eu era o Chico Colorado. Porque, talvez até por um senso de justiça meu, né? Os caras achavam que, porra, tu tá sempre contra o Grêmio, mas não é, cara. Eu tinha que analisar a arbitragem, né? O Paulo Santana brigava comigo, assim, me xingou algumas vezes, no ar e fora do ar. Eu falando na emissora dele, assim. Então, assim, era bem complicado, cara. Era bem tenso. E tu era novinho ainda nessa época, né? Quando começou... nem tanto, né? Mas, assim, vai, né? Claro, eu tinha... Isso era... Na Gaúcha foi entre 2007 e 2010. Eu tinha 26, 27 anos, cara. Sim. Então... Mas uma pressãozinha, o Paulo Santana Não, na redação, ele invadia na redação. Eu vou te denunciar pro Nelson, tu não entende nada de arbitragem, me xingando pra todo mundo. Assim. Que loucura, mas tava bem com ele, bastante. Não, a relação era difícil. Eu ficava na minha, né, cara? Porque assim, eu não vou comprar essa briga aí que eu vou sair perdendo sempre. Né? Caramba. Tá, mas ele sabia que tu era gremista? Ou não? Não, ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Assim, na verdade, eles sabiam, mas como no ar rolava essa isenção, né? Eles ficavam puto igual. O Cacalo brigava comigo o tempo inteiro também. Mas o Cacalo o Cacalo tinha muito carinho por mim, né? Então ele chegava, ô Chiquinho, pô, eu não vou te contrariar, mas isso aí não é questão de regra, isso é questão de visão, pô. Pra mim foi pênalti, não sei o quê. E eu falei, tá bom, Cacalo, é a tua opinião, não tem problema e tal. Ele era mais ponderado. O Santana não. O Santana, meu Deus do céu. Eles contrataram com um comentarista de arbitragem que não sabe nada. Ele falava assim, imagina. Te botando no chinelo, assim. E eu na produção, eu era o produtor do Sala, né? E eu na produção ouvindo ali. Aí teve uma vez que ele pediu desculpa. Aí teve uma vez que eles me chamaram, era aniversário do Santana. Aí todo mundo começou a dar um depoimento, não sei o quê. E eu lá entregava os papeizinhos pra ele. Mano, pensa num Sala com Rui, Lauro, Vianney, Santana, Kenny. Eu peguei o Dream Team, assim, sendo... eram os Vingadores. Vingadores, E aí, cara... Chico não, eles me chamavam de Francisco, né? Ô, Francisco, o professor, né? Meu produtor, diga algumas palavras pro Paulo Santana e tal. E eu, né? Aí eu falei, cara, o que eu vou dizer, né? O Santana é um gênio, falei assim, né? Ele começou a chorar na minha frente e tal. Tá brincando. E aí depois me pediu desculpa. Ele era emotivo. Ele era cara, emoção. Né? Emoção, pura emoção, né?